Existe uma mentira que o mundo inteiro acredita: que quem sofre menos é quem tem mais sorte, mais dinheiro, mais proteção da vida. Que as pessoas inabaláveis nasceram assim, com uma frieza natural que as blindou contra a dor. Mas Epicteto, um homem que nasceu escravo, que foi chicoteado, humilhado e que não possuía absolutamente nada de material, provou que essa ideia é completamente falsa. Ele não tinha sorte, não tinha proteção, não tinha dinheiro. Tinha algo que ninguém conseguia tirar dele: a compreensão de que nada lá fora tem poder real sobre você enquanto você decide como reagir por dentro. Pensa nisso por um segundo. Uma mesma crítica faz uma pessoa desmoronar e outra crescer. A mesma perda deixa alguém paralisado por anos, enquanto outra pessoa reconstrói a vida em meses. A diferença nunca está no evento. Está em quem a pessoa decidiu ser antes do evento acontecer. É disso que trata esse vídeo. 10 princípios reais, testados por séculos, que mudam a sua relação com tudo que acontece ao seu redor. Não são conceitos abstratos de biblioteca. São ferramentas que pessoas comuns usaram para atravessar guerras, prisões, perdas e traições sem se quebrar. Mas antes de começar, preciso que você faça algo agora. Curte esse vídeo. Isso me diz que você está pronto para essa transformação. Escreve nos comentários: nada do lado de fora controla o que sinto por dentro. Compartilha com alguém que você sente que está sofrendo mais do que precisa. Se inscreve no canal, porque o que vem por aí é ainda mais fundo. E fica até o final, porque o 10º princípio é o mais perturbador de todos, no bom sentido. Número 1. A divisão que liberta. Epicteto dizia que há 2 categorias de coisas no mundo e que confundir as duas é a origem de quase todo o sofrimento humano. Há o que depende de você e há o que não depende. O que depende de você: como você pensa, o que você escolhe, como você reage, o que você valoriza, o esforço que você coloca. O que não depende de você: o que os outros fazem, o que pensam de você, o que o mercado faz, o clima, o passado, a opinião do seu chefe, o comportamento do seu cônjuge, a fila no trânsito. A maioria das pessoas passa o dia todo tentando controlar o que não pode ser controlado e negligenciando completamente o que está em suas mãos. Fica horas ruminando sobre o que aquela pessoa disse, sobre como a reunião poderia ter sido diferente, sobre o que os outros vão achar. E enquanto isso, aquilo que realmente pode mudar, a sua resposta, a sua postura, a sua decisão, fica esquecido. Isso não é filosofia, é economia de energia. Toda vez que você coloca atenção no que está fora do seu controle, você está gastando um recurso que nunca vai ter de volta. E Epicteto sabia disso melhor do que ninguém, porque vivia numa condição onde quase tudo estava fora do seu controle. O que ele fez? Investiu absolutamente tudo no único espaço que era só dele: a mente. Há um exercício prático que você pode começar hoje. Quando sentir tensão, ansiedade ou raiva, para e pergunta: isso está dentro ou fora do meu controle? Se estiver fora, redireciona. Se estiver dentro, age. Parece simples demais. Não é, mas é exatamente por isso que funciona. Escreve nos comentários se isso ressoou. Eu controlo minha resposta, não os eventos. Número 2. Guardar a mente como se guarda uma casa. Imagina que você tem uma casa. Todo dia alguém aparece na porta com lixo, jornais velhos, entulho, objetos quebrados. A maioria das pessoas abre a porta, deixa entrar e passa semanas tentando organizar a bagunça. É exatamente isso que acontece com a mente quando você não aprende a guardá-la. Epicteto ensinava que nossas emoções não surgem dos eventos, mas das histórias que contamos sobre os eventos. Alguém chega atrasado num compromisso. A emoção que você sente não veio do atraso, veio do que você disse a si mesmo sobre o atraso. Ele não me respeita. Eu não sou importante. Isso sempre acontece comigo.
Essas histórias, não o fato em si, são o que te machuca. Quando você começa a perceber isso, começa a ter um poder que parece sobrenatural para quem está de fora. A crítica não te abala porque você examina o que está pensando antes de decidir como se sentir. A provocação não te tira do eixo porque você viu a porta e escolheu não abrir. Isso não é frigidez, não é fingir que não sente nada. É algo muito mais preciso. É a capacidade de observar o que entra na sua mente antes de deixar isso virar emoção, decisão ou palavra dita que não pode ser desfeita. Um padeiro que Epicteto poderia ter usado como exemplo. Ele passa o dia inteiro recebendo críticas dos clientes, elogios excessivos, comparações com outros padeiros. Se ele reagisse a cada opinião, nunca aprenderia nada. Em vez disso, ele testa, ajusta, observa o resultado. O barulho externo existe. Ele simplesmente escolheu o que merece atenção e o que não merece. A sua mente é o único espaço que é completamente seu. O que você deixa entrar ali molda tudo o mais. Escolha com cuidado. Número 3. Crítica não é julgamento final. Aqui está algo que ninguém te conta. As pessoas que mais te criticam geralmente estão te dizendo mais sobre elas do que sobre você. Epicteto era direto nisso. Ele dizia que você não pode controlar o que os outros falam. O que você pode controlar é quanto poder você decide dar a essas palavras. A maioria das pessoas reage à crítica de dois jeitos igualmente ruins. Ou a descarta completamente sem ouvir nada, ou a absorve completamente, como se o crítico tivesse acesso a uma verdade definitiva sobre quem você é. Nenhum dos dois serve. O caminho estoico é diferente. Quando alguém te critica, você para. Não por fraqueza, mas por inteligência. Você pergunta: há algo verdadeiro aqui? Se houver, isso é ouro. Informação que te faz crescer. Se não houver, a crítica diz respeito à pessoa que a fez, e você pode deixá-la passar sem arranhão. A paciência que Epicteto pregava não era passividade. Era a capacidade de processar antes de reagir. Imagine que cada crítica que você recebe é uma pedra jogada na sua direção. Você pode deixá-la acertar em cheio, pode sair correndo, ou pode observar de onde veio, o que ela carrega e decidir o que fazer com ela. Essa terceira opção é a que separa quem cresce de quem fica rodando em círculos de ressentimento. Crítica de quem te conhece e te quer bem merece atenção. Crítica de quem está frustrado consigo mesmo e projeta isso em você merece compaixão, não defesa. Entender essa diferença vai te poupar anos de desgaste emocional. Comente agora: eu ouço com discernimento, não com medo. Número 4. Transformar a ofensa. Epicteto dizia algo que parece impossível na primeira vez que você ouve. Não são as palavras das pessoas que te machucam, é o que você decide fazer com elas. Isso não é negação, é poder de verdade. Quando alguém te ofende, o primeiro movimento é automático. Dói, você sente. Isso é humano, não tem como suprimir e não faz sentido tentar. O que muda com a filosofia estoica é o segundo movimento. O que você faz com esse primeiro sentimento? A maioria das pessoas deixa o primeiro sentimento virar o único. A dor da ofensa se transforma em narrativa. Ela sempre faz isso. Eu nunca sou respeitado. As pessoas são todas iguais. E aí a ofensa, que durou segundos, vira uma história que você carrega por semanas. O estoicismo te pede para interromper ali, não para fingir que a ofensa não aconteceu, para perguntar: o que essa situação diz sobre a pessoa que ofendeu? O que posso aprender aqui? Quanto eu quero que esse momento tenha poder sobre o meu dia de amanhã? A empatia aqui não é fraqueza, é uma ferramenta. Quando você consegue imaginar o que está acontecendo com alguém que age de forma ofensiva, você tira a carga pessoal do evento.
A maioria das pessoas não acorda de manhã pensando em como vai te prejudicar. Elas agem a partir das suas próprias dores, medos e limitações. Saber disso não justifica nada, mas libera você da prisão de achar que a ofensa define seu valor. E o perdão, que Epicteto valorizava muito, não é um presente que você dá ao outro. É um presente que você dá a si mesmo. Segurar ressentimento é como beber veneno esperando que outra pessoa adoeça. Você é o único que paga por isso. Número 5. O medo como professor. Epicteto disse uma vez que não são as coisas que nos assustam, mas o que pensamos sobre elas. Essa frase tem o poder de mudar completamente a relação que você tem com o medo. O medo é um sinal, não uma ordem. É o seu sistema interno dizendo: presta atenção aqui. O problema não é sentir medo. O problema é tratar o sinal como se fosse o destino. Quando você tem medo de falar em público, o medo não te proíbe de falar. Ele te avisa que há risco de julgamento. Cabe a você decidir se esse risco vale enfrentar. Quando você tem medo de perder alguém, o medo não significa que vai perder. É uma lembrança de que você se importa. Isso é informação, não profecia. Os estoicos praticavam algo chamado premeditatio malorum, que é a meditação antecipada sobre o que pode dar errado. Isso parece pessimismo. Não é. É o oposto. Quando você se senta antes de um momento difícil e visualiza o que pode acontecer de pior, você tira o poder do choque. Você já ensaiou a resposta. O medo perde metade da força quando você para de fugir dele e começa a examiná-lo de frente. O mesmo vale para a vergonha. Epicteto ensinava que a vergonha que sentimos em relação a erros do passado só nos aprisionam quando recusamos olhar diretamente para eles. Cada erro que você examinou com honestidade, entendeu o motivo, extraiu a lição e deixou para trás, perdeu o poder de te definir. A vergonha que você nunca encarou continua te perseguindo porque ainda está esperando que você a veja. Escreva nos comentários: eu enfrento o medo em vez de fugir dele. Número 6. Antecipar sem catastrofizar. Há uma diferença enorme entre se preparar para o que pode vir e se destruir imaginando o pior. Os estoicos entendiam isso com uma precisão que pouca filosofia moderna consegue. Antecipar obstáculos não é pessimismo, é a mentalidade de quem respeita a realidade o suficiente para não se iludir com ela. Pensa num alpinista. Antes de qualquer escalada, ele estuda o terreno, identifica onde pode haver problema, prepara equipamento para cenários adversos. Ele não faz isso porque acha que vai morrer. Faz porque quando algo inesperado acontece, e alguma coisa sempre acontece, ele já tem uma resposta pronta. A calmaria dele no momento da crise não é indiferença, é preparação. Epicteto recomendava essa prática para a vida cotidiana. Antes de uma conversa difícil, visualize o que pode ir mal. Antes de um projeto importante, imagine os pontos de falha. Antes de uma mudança grande, encare o custo real de cada caminho. Isso faz duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, reduz a surpresa. E a surpresa é o que transforma um obstáculo normal num desastre emocional. Segundo, revela o que você realmente quer, porque quando você coloca o preço real na frente, descobre o que vale pagar e o que não vale. A flexibilidade que isso gera é uma das qualidades mais valiosas que um ser humano pode ter. Quem está mentalmente preparado para diferentes cenários não entra em pânico quando o plano A falha. Ele já estava pensando no plano B enquanto executava o A. Isso não é desconfiança da vida, é respeito por ela. Número 7. A força que ninguém vê. Epicteto disse que o poder real não está em mudar as circunstâncias ao seu redor, está em mudar como você se relaciona com elas. Isso parece simples, não é fácil, e é exatamente por isso que a maioria das pessoas nunca chega lá.
Força interior não é a ausência de sentimento, é a capacidade de sentir sem ser arrastado, de ter raiva sem agir pela raiva, de sentir tristeza sem se definir por ela, de enfrentar o caos lá fora sem que o caos lá dentro tome o comando. Pensa no exemplo do trânsito. Alguém fecha seu carro. O impulso imediato é buzinar, xingar, gesticular. Mas o Epicteto que vive dentro de você para e pergunta: se eu reagir, o que muda? O motorista que fechou vai aprender alguma coisa? Ou eu vou chegar no meu destino ainda com adrenalina e raiva que não servem para nada? Reprimir não é a solução. A solução é examinar o impulso antes de agir sobre ele. Existe um espaço entre o que acontece com você e o que você faz com isso. Nesse espaço mora a sua liberdade real. Epicteto passou a vida inteira desenvolvendo esse espaço. É por isso que um ex-escravo se tornou um dos filósofos mais estudados da história. A fortaleza que você constrói ali dentro, naquele espaço entre o estímulo e a resposta, é a única que ninguém pode invadir. Comente: minha paz não depende do que acontece lá fora. Número 8. Conter o impulso. Vivemos na era da reação instantânea. Alguém posta algo, você responde em segundos. Alguém te provoca, você devolve antes de pensar. Alguém te faz uma proposta, você decide no calor do momento. E depois você carrega as consequências de reações que você mesmo não escolheu com consciência. Os estoicos chamavam de autocontenção a capacidade de pausar entre o impulso e a ação. Não para sempre. Só o tempo suficiente para escolher, em vez de reagir. Epicteto ensinava que uma vida sem contenção é uma vida vivida pelos seus instintos, não pelos seus valores. E instinto não sabe distinguir o que importa do que é urgente. Instinto age pela emoção mais alta do momento. Seus valores, quando você os conhece de verdade, agem pelo que você quer construir a longo prazo. A gratificação adiada, que é uma das habilidades mais correlacionadas com sucesso em praticamente toda a área da vida, é só isso: a capacidade de não obedecer o impulso imediato quando você sabe que tem algo mais importante em jogo. Isso se aplica ao dinheiro, o impulso de comprar por impulso versus o comprometimento de investir. Se aplica às relações, o impulso de dizer o que vai machucar versus a escolha de dizer o que vai construir. Se aplica ao trabalho, o impulso de abandonar quando fica difícil versus a decisão de atravessar, porque você sabe o que está construindo do outro lado. Contenção não é passividade, é a diferença entre ser dirigido pela vida e dirigir a sua. Número 9. Aceitar sem se render. Aceitação é a palavra mais mal compreendida da filosofia estoica. As pessoas ouvem e pensam em resignação, em passividade, em desistir. Não é isso. A aceitação estoica é reconhecer a realidade como ela é, não como você queria que fosse, para poder agir a partir dela de forma eficaz, em vez de continuar lutando contra o que já aconteceu. Epicteto não pregava que você deve aceitar a injustiça e ficar quieto. Ele pregava que você deve aceitar os fatos consumados para não desperdiçar energia preso neles. A diferença é enorme. Se você perde um emprego e passa 3 semanas em negação, com raiva de quem não devia, ruminando sobre como foi injusto, você está gastando exatamente o combustível que precisaria para agir. A aceitação não é tudo bem, não me importa. É, aconteceu, é real. O que faço a partir daqui? Isso também se aplica às suas expectativas sobre as outras pessoas. Você sofre quando as pessoas não agem como você acha que deveriam agir, mas elas são quem são. Aceitar isso não é aprovar o comportamento delas. É parar de viver na ilusão de que, se você se machucar o suficiente, elas vão mudar. A aceitação libera energia. E energia liberada pode ir para onde realmente faz diferença. Escreva nos comentários:
Eu aceito o que é e ajo sobre o que pode ser. Número 10. Viver de acordo com a sua natureza. Este é o princípio que Epicteto considerava a raiz de tudo, e é o mais mal entendido de todos. Viver de acordo com a natureza não significa viver de forma simples ou primitiva. Significa reconhecer o que você genuinamente é e agir a partir disso, não a partir do que os outros esperam que você seja, não a partir do que a sociedade diz que você deveria querer, não a partir de uma versão de você que foi construída para agradar. Epicteto observava que a maioria do sofrimento humano vem de uma desconexão. As pessoas vivem vidas que não são delas. Aceitam trabalhos que não correspondem aos seus valores, porque alguém disse que era o caminho certo. Ficam em relacionamentos que drenam, porque têm medo do julgamento alheio se saírem. Constroem identidades inteiras, baseadas em aprovação externa, e depois se perguntam por que se sentem vazias. Viver de acordo com a sua natureza exige que você saiba quem você é. Isso parece óbvio. Não é. Exige que você separe o que você genuinamente quer do que foi plantado em você por expectativa alheia. Exige honestidade com os seus valores reais, não com os valores que você diz ter. Os estoicos cultivavam 4 virtudes como guias: sabedoria para enxergar com clareza, coragem para agir apesar do medo, justiça para tratar os outros com respeito, temperança para não deixar os excessos comandarem. Essas virtudes não eram regras externas, eram expressões da natureza racional do ser humano. Quando você vive alinhado com o que genuinamente é, algo muda. As críticas perdem poder porque você sabe quem você é. As aprovações externas se tornam menos necessárias porque sua validação vem de dentro. Você para de perseguir versões de sucesso que nunca foram suas e começa a construir uma vida que faz sentido para você especificamente. E aqui está o que perturbador, no bom sentido, quando você para de tentar ser o que os outros esperam e começa a ser o que você realmente é, você atrai menos aprovação barata e mais conexões verdadeiras. Você perde algumas coisas, ganha outras que valem mais. Isso é liberdade estoica, não é a ausência de obstáculos, é a clareza de saber quem você é quando os obstáculos aparecem. Escreva nos comentários: eu escolho viver a partir de quem eu realmente sou. Esses 10 princípios juntos formam uma armadura que não é feita de indiferença ou de distância emocional. É feita de clareza, de saber o que depende de você e o que não depende. De guardar a mente como um espaço que você dirige, não que você emprestou para o mundo usar. De transformar crítica, ofensa e medo em informação em vez de em feridas. De antecipar sem se paralisar. De construir força interior que não precisa de circunstâncias perfeitas para existir. De conter o impulso que age contra o que você quer construir. De aceitar a realidade para poder agir sobre ela. De viver de acordo com o que você genuinamente é. Epicteto era escravo quando descobriu tudo isso. Não tinha poder sobre nada do que acontecia com seu corpo, seu tempo, seu espaço, mas construiu uma vida interior que ninguém conseguiu alcançar. E foi exatamente isso que o tornou livre, muito antes de qualquer documento oficial dizer que ele era. A liberdade que ele encontrou está disponível para você agora. Não quando as circunstâncias melhorarem. Não quando as pessoas ao seu redor mudarem. Agora, com o que você já tem, a partir de quem você já é. Curte esse vídeo se chegou até aqui. Compartilha com alguém que precisa dessa mensagem hoje. Para fechar, escreve nos comentários: nada lá fora controla o que construo aqui dentro. E se inscreve no canal, porque a jornada continua. Até o próximo. Permaneça estoico, permaneça livre, permaneça você.